Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com um empreendedor nato, líder, atleta, Pedro Chiamuleira. Seja bem-vindo. Super obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos tocar figurinha, velho. Vamos falar sobre empreendedorismo, como surgiu o empreendedorismo na sua vida. Bom, eu acho que tem que olhar para a minha história. Meu pai era empreendedor, na história de vida da minha família. E acho que a semente que teve ali do meu pai, ele tinha dinheiro e não tinha dinheiro, né? Então, ele queria que todo mundo estudasse. Eu tinha muitos irmãos, né? Minha mãe, acho que foi a primeira empreendedora, porque ela queria ter 10 filhos. Eu fui o 12º. Caramba! Então, time de futebol e reserva. Não, e aí, por isso que eu acho que você já, quando olha para trás, tem muita explicação nessa origem familiar, né? Então, era uma bagunça a minha família, né? Era os últimos serão os últimos. Então, eu tive a sorte de ter um laboratório humano, assim, bem intenso, né? De muito acolhimento, aquela família italiana, né? Altos e baixos. E tinha o exemplo do pai também. Então, a gente pega isso da família, vivência, né? Das referências. A gente vai copiando a família, né? É muito disso. E tem um pouco da cultura, né? Da genética também, porque isso passa, né? Então... Passa. E aí eu comecei, aí minha história começa porque eu olhava meu irmão, que era atleta, e ele viajava o mundo. Eu falava, pô, eu quero viajar o mundo. Atleta do quê? Ele era atleta de atletismo. Atletismo. E ele não se dedicava muito, mas ele fazia um barulho grande. E eu falei, pô, eu quero, se esse cara viaja bastante, tem toda essa fama e não se dedica, e eu era mais dedicado, eu falei, eu vou treinar. Então, outra coisa que me deu muita, assim, experiência para empreender foi o esporte, né? Porque o esporte, ele, na carne, assim, você sente a dor que te dá depois... disciplina, né, a cara? disciplina, a resiliência, é uma coisa que até para quem está nos escutando aqui, tem que fazer alguma atividade física para você sentir o teu corpo, né? Essa existência nossa, ela acontece através do corpo. E quando você faz o esporte, você sente o músculo. Por exemplo, eu estou fazendo exercício hoje que, esse músculo eu nunca senti. Então é um negócio incrível, né? Imagina, eu fui atleta. E mesmo assim tem coisa nova para aprender, cara. Coisa nova para aprender. Então, essa coisa do corpo, ele é muito importante, porque a gente sente, eu acho que a única assim que a gente consegue aprender sobre a superação, sentir a superação. O que é a superação? É você ir além, né? Então, empreendedorismo é essa coisa, você quer sempre ir além, você tem aquela adrenalina. O conceito do headline também com o seu treinador. Eu fui da natação, né? Eu fui atleta de natação e tinha sempre o conceito do headline. O headline é tipo o limite que você tem no corpo naquele treino. No próximo, o seu headline já vira outro. E você vai sempre superando esse headline, que é que nem o do recorde mundial, né? Que você tem aquela linha vermelha. É meio que nesse conceito. Quando que você começou a treinar? Você tinha quantos anos? Olha, eu comecei, acho que eu tinha uns 12, 13, porque na escola também me destaquei, daí tudo facilita, né? Meu irmão era atleta, então essa coisa da cultura, né? Ele faz esporte, daí você começa a entrar também nesse vibe de fazer alguma coisa, né? E era corrida? E era corrida, era 400 com barreira. Então eu fui para Não é qualquer corrida. Não é qualquer corrida. Mas até que o 400 com barreira era uma prova mais técnica, então o pessoal não queria fazer muito, né? E aí, tinha menos gente competindo. Tinha muita gente competindo. Então eu fiz 400 com barreira, fui para Barcelona em 92. Pô, que demais. E daí eu senti que a competição começou a pegar no 400 com barreira, né? Começou a entrar uns caras fortes. E eu também era bom no 110. Daí então, aí em 96 eu fui para a Olimpíada de Atlanta em 110 com barreira. Caramba, cara. Essa experiência de Olimpíada, pro atleta, acho que é o ápice que você pode ter de experiência, é a Olimpíada, ápice, né? É o ápice. Porque é a jornada, tudo é sobre a jornada. Até empreendedorismo é a jornada, né? Você vai se sentindo, você vai evoluindo, você vai tendo esse sentimento, né, de que você está melhorando, daí você compete, daí você machuca. E o esporte, né, quando você tem um objetivo assim, te dá o propósito, né? Eu quero ir para a Olimpíada, porque lá é muito rápido, né? Olimpíada, 15 dias. Mas quando você tem aquele sonho, né?
São 4 anos no mínimo de Com 4 ciclo, anos. mais 10 anos de treinamento antes do ciclo olímpico. Então você treina. Então é uma coisa que tem todo o simbolismo do olimpismo, né? Dos Jogos Olímpicos, da Grécia, de parar as guerras, da paz, do jogo limpo, né? Daquela coisa do foco ali para performance humana, né? Então é uma coisa muito bonita, né? Eu sou viciado em Olimpíadas, cara. Eu me emociono toda vez que eu vejo Olimpíadas na abertura, nos esportes aquáticos. Pra mim é um negócio que bate, não sei pra você também. Até hoje bate no coração diferente, assim. Não, é maravilhoso. Quando você vê qualquer performance humana de superação, eu gosto, né? Então, por exemplo, fala qual o esporte que você gosta? Eu gosto de tudo. Na hora que você vê o Calderano agora jogando aquele... Cara, é demais. É demais. Velocidade, a destreza dele. Pra quem não sabe, cara, do tênis de mesa, um mito, cara, brasileiro. Mito. Ele ganhou, olha, como se fosse ganhar dos chineses, japoneses, que lá o tênis de mesa é futebol. É como se tivesse ganho do Pelé. É um negócio assim surreal. Isso. E num país onde que a cultura esportiva tem futebol, mas de ping-pong é quase nula. Você não vê as pessoas conversando, né? Você jogou ping-pong hoje? Não, imagina para conseguir patrocinador, cara. É muito difícil. Todo esporte aqui, tirando o futebol, para você se manter com patrocinador, cara, muito difícil. É surreal. E aí tem essa coisa da cultura de futebol, né? Então também você tem que competir com isso, porque as pessoas não têm a dimensão do esforço que é para estar ali. Porque o brasileiro foi campeão, a seleção, o melhor do mundo, e aí eles percebem que é a mesma coisa. Não, isso aqui é a mesma coisa, né? Se você não ganha, então... Exatamente. Eu tava falando, até teve um podcast que a gente gravou com o diretor de marketing da Caloi, o Edu. A gente falou, cara, o brasileiro, o futebol ele ama, mas o esporte, ele é apaixonado no campeão. É isso Enquanto aí. você tem um campeão, a gente tá viciado naquele esporte. Anderson Silva com MMA. Enquanto tava ganhando, era o cara, MMA em alta, parou. Pum, Guga com o tênis. Agora começam os outros esportes. Tem campeões, a gente volta a amar o esporte. Não deveria ser assim, né, cara? Não, é justamente isso, né? Quando o cara não tem essa jornada, não tem essa cultura, uma coisa muito pontual. Tem o cara lá mesmo... E aí não tem continuidade, a continuidade, né? Que eu acho que não deixa o legado, né? Eu fico pensando agora, tipo, Rebeca Andrade, o legado que ela vai deixar, será que a mídia vai absorver isso? Eu sempre fico na... Cara, eu acho que... Será que vende? Se não for campeão? Esse é o X da questão. Isso é muito triste. Mas eu acho triste. Que vai impactando, né? Porque ela tá impactando, assim, Hoje a gente tem muito mais atletas, né, que antigamente, né? Estamos crescendo, né? Você vê, os esportes que tem hoje, antigamente, era só... O skate, era impensável ter skate nas Olimpíadas. O surf, por exemplo. Por exemplo, a gente tem de top 10, a gente tem quase 8. É incrível o que a gente faz. Só que, legal. Como a gente não tem uma cultura econômica esportiva, né, quem ganha dinheiro são os australianos, né? Que tem todos os produtos. Então, para você ter uma transformação cultural esportiva, você tem que fazer um ciclo econômico que impacte ali os atletas de uma maneira mais eficiente. Eu vejo uma coisa até de cultura, o americano na universidade. Isso. A dificuldade de a gente aqui no Brasil ter uma bolsa, sem ser no futebol, para você estudar e ter competição. E aí você vê os jogos universitários, eles são muito fracos aqui no Brasil. O pessoal vai para beber, não vai para competir e fazer o negócio. Nos Estados Unidos, o cara ganha dinheiro, já tá escalado para virar um profissional, tem toda essa parte econômica, né? Não, justamente, é um negócio, né? Na hora que você pensa lá, já começa lá na escola, toda escola tem um time, aí tem no high school, depois tem na universidade, daí depois vai pro profissional, né? Exato. Então tem um pipe, né? Um pipe de você vai pegando uma base muito grande, vai funilando, e aí você começa a dar o show, né? Porque é ali que você faz dinheiro, né? Na competição, é ali trazendo audiência. O bom é que do esporte a gente está meio pecando nisso. Mas falando de inovação e startups, o Brasil está indo bem nesse quesito ainda, né? Acho que tem o investimento, tem os pipes, as empresas estão plugadas, a gente tem várias histórias, inclusive você é uma história de sucesso, de startup que deu muito certo, que começou lá atrás.
Como você entrou na área de tecnologia, assim? Bom, eu tive... Tudo que eu tenho hoje devo ao esporte, né? Porque eu consegui uma bolsa, fui estudar nos Estados Unidos. Olha lá. E daí lá... Sem eu saber, eu já tinha falado, né? E aí, cheguei lá, eu era de exatas, a universidade, o único curso de exatas que tinha, que estava no começo, era ciência da computação. E aí eu falei, uau, isso aqui é legal, né? Daí eu comecei, me formei lá, e quando eu voltei para o Brasil, eu peguei um projeto do meu tio, né? Porque era incrível, né? A tecnologia é maravilhosa, né? Ele fazia lá, ele tinha de botar as flores no cemitério, né? Ele cobrava mensalidade. E aí ele tinha que fazer tudo na mão. Então, para emitir os boletos, né? Ele demorava quase 15 dias. Assim, era 10 dias que ele... Para emitir um boleto. Não, porque ele tinha que calcular. Tudo. E aí, pegar lá... E na época... Ver, contar... E não era digital. Era digital. Daí pegar o boleto na máquina... Carnê. E aí, o que eu fiz? A hora que eu olhei aquilo, eu falei, isso aí dá pra fazer muito rápido, né? Aí, a hora que eu fiz o programa, ele não acreditava, né? Que em 15 minutos, né? Apertava um botão, né? Você tinha toda a configuração e tal, e o negócio saía, né? Então, a tecnologia traz, né? Muita coisa, muita inovação, né? Toda a tecnologia que você vê hoje, né? Tá baseada muito em cima desse poder computacional, né? Então, isso que é muito por vir ainda. A gente vai aperfeiçoando com as bases que a gente tinha lá atrás e vai cada vez acelerando mais, né? Isso. E a hora que você pensa o poder computacional hoje, né? Da inteligência artificial agora, que vai ter, dos robôs, da nanotecnologia, da computação quântica, tem tanta coisa que vai fazer, que dá para fazer, né? Então a gente só está no começo, né? Então veja já tanta coisa que foi realizada, né? Em termos de digital, de e-commerce, né? Mobilidade, quantos negócios surgiram aí? E o que agora, com a inteligência artificial, ela traz uma disrupção muito grande, né? Porque você consegue tangibilizar na ponta uma coisa que a pessoa fica mais ou menos assim, uau, eu consigo de uma frase fazer uma foto. De uma frase fazer um vídeo. Surreal, né? Beira o surreal. É uma coisa surreal, né? Então, tô muito feliz porque estamos num momento maravilhoso da humanidade, né? Porque vai ter uma disrupção... internet, né? Eu falo assim, quem viveu o boom da internet, a inteligência artificial tá quase que a mesma pegada, assim. É uma evolução, né? Você vê a humanidade sempre está evoluindo. É que a internet era a transformação digital, era a digitalização, era... Agora, a IA, ela tá em tudo, né? Você tá na mão da pessoa, você tem que usar no negócio, ela tem toda a inteligência do mundo ali na tua palma da mão. E, então, é uma coisa assim que é muito poderosa, né? Então... E a gente tava falando ali nos bastidores que muita gente acha que a inteligência artificial é uma coisa nova. Existe desde os anos 50. Isso. E a Clear, eu já usava isso nas suas soluções lá em 2004, 2005, é isso? Isso, que é isso que eu tô mais fascinado pela inteligência, porque lá atrás, né, a gente já usou a inteligência preditiva. O que era preditiva? Como é que você faz uma estatística para dizer a probabilidade de uma transação ser fraude, né? Então lá no digital era uma coisa que, como o digital ele é muito... Você pode escalar, você pode automatizar tudo, né? Então você tinha que ter alguma coisa para se medir o risco. Então a gente tinha lá a inteligência, mas foi muito difícil, porque você tinha que coletar o dado, você tinha que ter um software especializado, você tinha que fazer o modelo, você tinha que ter a variável resposta. Era um trabalho muito... E o computador também não acompanhava. E não acompanhava, então tinha que ter um computador... era bem raiz, assim, no sentido. E a hora que vem a inteligência artificial, que você tá na mão do celular da pessoa, é um negócio assim que você fica assim, uau, né? Então, a Clearseal teve muito sucesso por causa da inteligência artificial, né? Porque sem ela a gente, teoricamente, não teria negócio, né? Porque era muito... As dinâmicas das fraudes eram muito vorazes, muito rápidas, e você tinha que ter um jeito, né? Para estar... dividindo o bom do ruim, né? Esse aqui, a probabilidade de ser problema é menor, então eu vou tratar desse. Porque é isso que é a estatística, né?
que a inteligência artificial, ela separa, né? A preditiva, ela dá uma probabilidade, né? E a generativa, que agora, ela gera conteúdo, né? Porque ela é uma probabilidade do próximo token, mas também é uma matemática, né? É 0 e 1 lá no bottom line, né? As pessoas falam, inteligência. Mas no bottom line, quem está fazendo aquilo é um ser humano, né? Toda a gente que está direcionando. Mas é muito poderosa e surgirão várias coisas novas que hoje é impensável, né? Assim como antigamente, né? Quem podia pensar no iFood da vida, no Uber, entendeu? De fazer tudo no celular, né? Era uma coisa impensável, né? Então, e quanta coisa de bom que trouxe, né? Por exemplo, de empregos. Então, acho que eu sou muito otimista nessa visão empreendedora, né? Que você falou, né? A gente tem que é uma frase que eu gosto de falar muito, acolher é inevitável. Né? Quando você ama o destino, quando você ama o que está acontecendo, né? Que você está acolhendo, você está processando, eu acredito muito nessa conexão com a vida que as coisas vão se clareando. Então, porque eu acho que quando você tem medo, você trava, né? Exato. Quando você tem medo, o ser humano, né? Se você for ver lá atrás, né? A gente era um animal, a gente tinha que ser a caça. Então a gente tinha que... Essa onda tribal nossa continua, por lei de sobrevivência, às vezes. Da sobrevivência. Então a gente... Mas as pessoas, né? Por causa da vida dessa coisa, meu trabalho... Vai ter muitas mudanças. Mas eu vejo que serão maravilhosas, assim, porque... Vão ter muita oportunidade, né? Por exemplo, pessoas que não podiam ter um filme, por exemplo, vocês são produtora. Agora o cara pode ter um roteiro de um filme, né? Faz tudo com IA, cara. Tudo com IA, é uma coisa assim... Então... Acelera processos, né? Às vezes você não precisa lá no final fazer o filme em si, mas para defender uma ideia, por exemplo, sai muito mais barato do que desenhar, mais rápido o processo. É justamente isso, ela até faz o filme, mas ela é muito... Mas tem toda a jornada, né? Que ajuda demais. Que ajuda demais, né? Por exemplo, o pequeno empreendedor, antigamente, para você fazer um planejamento estratégico, você tinha que contratar uma consultoria. O que é isso, né? O que é o cara nem sabe SWOT? Começar. Você não sabe nem começar. Agora você fala assim, faz um plano aqui, quais são os riscos? Então, isso vai, falando em empreendedorismo, né, surgir muitas coisas, muitas ideias, porque às vezes as pessoas querem empreender e não tem noção. Então, acho que o chat, né, essa inteligência artificial, ela vai ajudar muito a te falar, isso é para mim. E outra coisa, né, você pode perguntar para ela para ensinar, me ensina a empreender. Por isso que quanto mais, né, aqui falando positivo, quanto mais você usar a inteligência, né, mais você aprende mais você vai aprendendo, mais você vai trocando, mais você vai sendo crítico também, né, porque ela é sempre boazinha, né, então, porque depende tem lá começar a xingar politicamente ela, correto, né? Então, mas ela é muito poderosa. Então, pensando em empreendedorismo, né, que eu acho que você tem que arriscar, vendo essa coisa de você amar o destino, né? Você não tá fechado, né, com medo, porque quando você tem medo, você trava, né? E outra coisa que é bem interessante, quando você tá no ataque, você gasta menos energia. Porque quando você tem medo, você tem que recuar. Na hora que você recua, daí você tem que... É como se fosse para trás, entendeu? A hora que você vai... Né? É uma analogia legal, né? Interessante. Eu penso, já tô indo para frente, né? Eu tenho que, né? Essa pulsão, e aí a partir daí, se você tá mais aberto, a sincronicidade da vida acontece, né? Você vai falando, você vai descobrindo. Né? É ativo, né? É ativo. Aquele lifelong learning ativo, né? Você não para as coisas serem entregues a você. Você vai atrás do conhecimento cada vez mais e mais. Falando de conhecimento, tem uma das coisas que muito empreendedor pensa, almeja e quer que aconteça com a empresa dele, que é o tal do IPO. Para você, foi positivo, foi negativo? Como foi esse processo aí? Porque eu acho interessante, porque nem todo mundo consegue chegar lá. Não, eu acho que tudo na vida é um aprendizado e tudo é bom, né? Eu sempre falo, como eu trabalhei com fraude, né? Fraude era uma coisa muito objetiva e ninguém gosta de ser roubado. E eu trabalhava com os varejistas tentando prevenir esse roubo.
Então eu falo que o bom da fraude é a confiança. Então, quando você fala de IPO, de venda de empresa, né, você tem que confiar no processo. Acho que empreendedorismo é isso. Você confia no processo, faz a coisa certa, né? Porque as pessoas, e esse processo vai sendo construído. Mas uma coisa muito importante quando se pensa em IPO é uma coisa que você está abrindo a tua empresa, você ganha mais dinheiro. Então, Mas você perde um pouco da autonomia. Você perde um pouco de decisão. Porque fica mais burocrática, você tem que ter o resultado trimestral. Então, aí dependendo da composição da empresa, tem que ter muito cuidado, né? Porque se é uma empresa só de executivo, se ele tem bônus atrelado àquilo, ele vai a curto prazo. E eu acredito muito em coisas, todo negócio a longo prazo, né? Eu acredito muito na confiança, o valor da confiança dessa construção, né? Total. De como é que você entrega e você vai descobrindo a jornada. Então, a abertura de capital foi muito boa, né? Porque tinha lá os investidores financeiros, tinha o sócio que queria realizar, então cada um fez a sua jornada. Eu, como sou muito empreendedor, né? Eu acho que, como você falou, né, que esse mindset, né, que é para poucos, eu acho que a IA vai trazer esse mindset para muitos, né? Porque a hora que você percebe quão bela é a vida, no sentido que a hora que você arrisca, né, e a crise, porque todo o risco você pode... De vez em quando não dá certo. Você pode não dar certo, mas a hora que você tem essa confiança, estar em confiança, que você faz a coisa certa, né? Você conecta com as pessoas e as coisas vão acontecendo. Isso que é cultura, né? Você tem aquele tesão de fazer, as pessoas sentem o teu entusiasmo e você, não é que vai ser tão fácil, mas você sempre ganha pelo aprendizado, né? Então, se você faz a coisa certa... É contagiante, É contagiante, né? Entusiasmo... Você vai aprendendo a perceber a vida de outros padrões, a tua consciência, né, da vida, dos afetos que tem, né, da tua intuição, né? Então, eu sou um cara muito intuitivo e eu acho que eu aprendi muito foi através do esporte, porque quando você é esportista, é você com você mesmo. Então, a hora que você está lá treinando, você tem aquele julgamento externo, né, da vitória. E aí você é muito julgado, né? E na vida você sempre você fica mais preocupado do que os outros pensam do que o que você tem interiormente. Então o esporte, ele tem esse embate, né, do julgamento externo. O cara é campeão, o cara foi ruim. Mas o legal é que você tem uma jornada interior, né? Que você fica mais forte. Você fica, essa confiança que você tem nessa jornada, você com o teu corpo, né? Que tem esse desafio externo, te dá uma coisa lá no inconsciente. É você contra você mesmo. É você contra você mesmo. Eu sempre falo isso, cara. Pro atleta mesmo que tá ali na ponta, não é o cara que tá do lado. Você quer ser melhor do que você era ontem. É isso. Porque cada um é talentoso, cada um é singular na sua... Agora, a jornada é como é que eu entendo a minha jornada e como é que eu estou me percebendo. E isso é maravilhoso. Então, a hora que você pensa em empreendedorismo, dessa coisa de tomar o risco, né, a jornada é quase infinita. Então, voltando ao assunto do IPO, foi maravilhoso, né? Né, eu separei algumas startups, né? Aí você muda a dinâmica, porque quando tem muito dinheiro, que essa outra coisa bem importante, entrou muito dinheiro no caixa. E aí você tem que crescer. Aí o que acontece? Você não tem pessoas que entendem o nosso negócio. Isso no lado do investidor, que não entendia tanto, só entrou com o dinheiro porque estava na hype, mas na hora que você quer crescer, você tem um tempo, né, para fazer, para as pessoas entrarem na empresa, entender? E o nosso negócio era muito sofisticado, porque a gente garantia fraude. Então a gente tinha operação, a gente tinha inteligência artificial, a gente tinha muita tecnologia, né? Então a gente tinha uma dinâmica muito assim... diferente dentro da empresa, porque o negócio não era simplesmente vender uma plataforma, era vender o resultado para o cliente. Então, isso no B2B, né? Você falou que era muito retail. Era retail, depois teve banco e a gente foi abrindo, né, as outras oportunidades. Então o IPO foi legal,
Mas aí depois, entrou muito dinheiro, que acho que é outra coisa, né? Essa relação que você tem com o dinheiro, né? Então, pô, eu peguei muito dinheiro, eu falei, agora eu vou arrebentar, não tem mais investidor me cerceando e tal. E aí eu percebi que isso não adianta você ter dinheiro, né? Quando você empreende, você tem que ter aquela conexão, daquela paixão, daquilo que você quer fazer com as pessoas que estão ali, se elas realmente entendem do negócio. Porque o que acontece quando você tem dinheiro, as pessoas começam a querer fazer coisas, esquecem O principal, né? Esquece o principal do cliente, né? O que mais precisa gerar valor, né? E ficam apaixonados pela solução, né? E esquecem, né? Para de inovar, para de crescer, inovar, né? para de ter essa... Esse é o grande paradigma do empreendedor, né? Às vezes é melhor, até falo com o pessoal de startup, né? A gente estava pensando em montar uma competição com startups e tal, e a premiação, os caras falam, não, vamos colocar R$1 milhão para premiação de quem ganhar e tal. Os caras falam, meu, não faz isso. Porque dependendo da startup, com 100 mil, o cara já não sabe o que fazer direito e é capaz de ele morrer com a super ideia que ele tem. Não dá muito dinheiro. O cara tem que saber trabalhar com muito dinheiro. Com certeza. Não, você vê louco, como é muito louco, porque você vê como o mercado estava, né? O mercado de juros estava baixíssimo, o valor das empresas estava altíssimo. A ClearSale saiu, né? Tivemos sorte, saiu com R$30. Depois foi para 3. Né? Mas também estava muito baixo, né? Então a gente tinha mais dinheiro em caixa do que valia a empresa. Então o mercado ele é muito louco. Por isso, quando você vai empreender, você tem que ter aquela paixão daquilo que você vai fazer e ter muito criterioso a conexão que você tem com os teus clientes, né? Então a gente era um business muito diferente porque a gente vendia confiança no bottom line, né? No sentido que qual que é o contrário da fraude? É a confiança, né? Então, quando você tem essa dimensão do valor da confiança, de como é que você está gerando mais confiança pro teu cliente, a possibilidades de inovação são imensas, né? Porque se você está lá na cozinha, você vê o que ele está fazendo, traz para ele. Porque no bottom line, todo cliente está no dia a dia, né? Tá lá, né? Tentando pagar as contas, né? Já tem um operacional, né? Então, quando você vem e tira uma dor dele, e a partir daquela dor você começa a entender outras dores, né? Que foi por isso que a gente virou líder de mercado. Porque a gente viu, não, temos que fazer uma plataforma aqui que um cliente pediu. Mas depois a gente viu que só a plataforma não ia resolver. Porque a hora que a gente viu que os varejistas não entendiam de analytics, o analista da ponta, muito menos, e eles estavam fazendo erro, né? Muitos erros, eu falei assim, não, isso aqui não vai dar certo. Então, a gente percebeu que tinha que assumir a responsabilidade, porque senão aquele valor que a gente falou estava entregando para ele, para entregar não ia se realizar. Mas a gente não poderia falar, não, a culpa é do teu analista. Não. Porque se eu me proponho... botou a culpa, você perde a confiança. Você perde a confiança. Então a gente sempre foi galgando, e isso que é inovar, né? A hora que você pensa no ser humano e no valor, né? Se você busca o valor mais nobre, né? Que é da confiança. Porque quando você pensa na humanidade, tem a entrega objetiva, né? Eu vou te entregar aqui um pedaço de pão. Né? Se precisar tomar água, eu te dou um copo. Te dou um copo, mas aqui, por exemplo, depois vou matar a sede. Né? Mas como é que você entende que se tomar água todo dia, você vai ter uma melhor saúde, você vai ter mais conectado, você vai assim, entender mais. Então, a hora que você tem essa dimensão tríplice no humano, é muito mais fácil para inovar, né? Por isso que eu falo da cultura, né? A cultura, ela incorpora esses 3 valores, objetivo, subjetivo, espiritual, intuitivo, né? Corpo, mente, espírito, pai, filho, espírito, né? Tudo na vida é uma tríade, né? Então, a hora que você tem essa dimensão, né? Eu estou fazendo uma coisa que é muito objetiva, mas qual que é o próximo nível que eu posso fazer? Então, aí volta aquela coisa do empreendedorismo, de não ter medo, né? Porque a hora que você se arrisca, né? Isso aqui é muito difícil, né? Lá atrás, a gente era uma empresa de tecnologia. De repente, a gente teve que fazer operação. A gente teve que contratar analista.
Né? Então, mas por quê? Se a gente não contratasse analista, A solução não serviria de nada. lá na frente a gente viu, não, ele está fazendo errado. Era muito fácil falar, não, o teu cara aqui não sabe fazer. Então a gente acolheu o inevitável que o problema iria vir. Não adianta a gente jogar para fora. Então, a hora que você faz essa introspecção, que é a introspecção de um atleta, né? Porque você tem essa empatia. A hora que você tem essa empatia humana dentro, você cria essa confiança que contagia. E você sente o que o cara precisa, né? Então, a vida é maravilhosa, né? Quando você pensa que... Por isso que eu acredito que a inteligência artificial vai trazer esse empreendedorismo de cada um. Com certeza. Porque você vai poder falar com ela. Ele vai ter um acesso a coisas que normalmente você nem imaginava que poderia existir. Isso é muito legal, cara. Então você falou muito de confiança, né? Você fez um spin-off, saiu da Clear, vendeu a Clear e tá com a Conf agora. Isso, Conf de confiança. Confiança. Você falando tanto de confiança, eu falei, esse cara tá no propósito da confiança real, assim. Isso. Então a Clear já entregava confiança e agora o nome da empresa é Conf. Porque o que aprendi lá? Quando você faz qual que é o processo de confiança? Quando você fala confiança, é um valor que intangível, né? É intangível. Mas como é que você gera confiança? Então, a gente aprendeu lá, por esse processo da fraude, que o contrário da fraude é a confiança, a gente viu que dar liberdade é o primeiro passo para você gerar confiança. Se eu confio em você, você está livre, né? Te dou liberdade. E o que é a responsabilidade? Responsabilidade nada mais é do que você saber responder à liberdade. Essa relação, ela vai dar ruim. Porque as pessoas não sabem. Eu, por exemplo, eu não soube lidar com a liberdade de ter dinheiro e fazer o que eu queria. Porque eu achava que as pessoas tinham a visão de negócio. E aí, meio que, eu gastei todo o dinheiro. Porque eu não... Quando eu fui empreender, eu não tinha dinheiro. A hora que eu peguei o dinheiro, eu tinha aquela liberdade e aí eu quis. Então... E aí fica até perdido, né, cara? O que eu vou fazer? Nunca tive dinheiro. Nunca tive dinheiro. Então, e para resolver isso, é você ter a parte da transparência. Então, a hora que você vem e conversa, eu te dou a liberdade. Eu como líder, mas isso serve para o comportamento humano, né? De gestão até, né? De pessoas, né? Quando eu te dou liberdade e eu te dou confiança. É um negócio que as pessoas é tão poderoso que as pessoas elas querem se apropriar disso, porque é uma coisa muito, muito poderosa. Você dá potência para as pessoas. Mas você, como líder, você tem que falar assim, se tiver algum problema, você tem eu tô aqui. Você tem que falar para mim que não sabe. Então, a hora que você tem a liberdade, né? Se ele não conseguir responder à liberdade, né, que é a responsabilidade... Você tá como suporte ali. Você tá como suporte, e daí tem da transparência, da vulnerabilidade. Porque esse que é o problema. Né? É uma coisa tão óbvia, mas as pessoas ficam com medo. O que vão pensar de mim? Né? Mas a jornada é tua. Né? A confiança é uma coisa tua interna. Né? E se você não exercitar e quebrar esse bloqueio deste medo do julgamento externo, você não vai aprender, você não vai estar conectado com você, que você é o principal. Então, a hora que você faz isso, você gera uma energia, uma coisa que é quase espiritual. Né? Quando você fala a confiança, você consegue, nesses 3 vetores, ter uma coisa que você consegue sentir. E você sente quando você é vulnerável. Quando você fala da tua vida que você não sabe, o cara tem empatia. Pô, o cara tá falando que não sabe. Ele tá pedindo ajuda. Que é a coisa básica, né? Quando tá sendo vulnerável. E ser vulnerável, cara, no mundo corporativo, principalmente, empreendendo a gente é vulnerável o tempo todo. O tempo todo. Só que no mundo corporativo você cria cascas, né? Eu falo com alguns diretores, alguns presidentes, que o cara cria uma casca ali pra ser aquele cara ele que se é o protege. Se protege. Eu falo, cara, não, mas aí você deixa de liderar, porque o líder ele tem que ser vulnerável. Ele é um ser humano acessível. Você não pode não ser acessível. Acho que vulnerabilidade é isso. É ser acessível também. Acessível, né? E ter essa conexão, né? Então, e a hora que você pensa em qualquer negócio, a hora que você tem esse triângulo, você consegue extrapolar. Então, a hora que você pensa em liberdade, em qualquer negócio, eu tiro toda a burocracia. Como é que eu te dou mais liberdade para você fazer teu negócio? Mas eu tenho que ter a responsabilidade.
Então, a responsabilidade, você vê no mundo dos negócios, é o analytics. É como é que eu meço o quão livre você pode ser. E como é que eu consigo medir? Através da transparência dos dados. Então, a hora que eu tenho essa tríade, a inteligência artificial, ela está aqui na responsabilidade, né? Porque ela mede, né? Quando era preditiva, conseguia medir. E agora que ela é regenerativa, ela meio que incorpora tudo isso. Então, ela é muito mais poderosa, porque você tá fazendo uma conversa de vulnerabilidade com a inteligência, entendeu? Então, você consegue fazer maravilha. Então, por isso que essa coisa da inteligência na mão das pessoas vai fazer uma transformação. Eu gosto de falar que hoje a gente tem uma economia do ter, né? Eu preciso ter o dinheiro, é uma economia muito objetiva. Eu preciso ganhar dinheiro, né? Porque eu preciso comprar esse copo. Pagar boleto, né? Preciso pagar boleto. Sempre vence. E como a gente faz isso nessa troca. Mas eu acho que com a inteligência artificial a gente vai ter essa jornada interior que vai ter uma outra economia do ser, do sentido, né? Que vai ter, as pessoas vão ter muito mais informação e aí que tem a parte da autenticidade, né? Dessa pulsão, de vida, né? Dessa beleza que é a vida e vai ser mais X. A gente vai conseguir sentir mais isso. Papo filosófico aqui, né? Filosófico. É que você puxou um assunto que é latente no meu dia a dia aqui. Que é o contraponto entre inteligência artificial e autenticidade. Porque muito do meu discurso até é o quanto mais você usa a inteligência artificial, menos é você ali. Aquilo dali vira um outro ser, que deixa de ter a sua autenticidade e que outras pessoas podem se apropriar dessa autenticidade da IA. E aí você deixa de ser você mesmo, que é o tal da autenticidade. Como você vê nesse mundo, assim, esse papo bem filosófico, assim, né? Não, Onde que entra... Cara, eu ser eu mesmo usando a IA, esse papo, você fala, cara, eu não posso perder a autenticidade. O que eu faço? Então, como é que você pensa a autenticidade? Se você pensa na confiança é liberdade, responsabilidade e transparência. O que é a autenticidade? A autenticidade, é a liberdade para você ser transparente. O que eu sou autêntico? Eu sou eu. A hora que você pensa de IA, ela é uma representação tua, ela não é você. Ela pode te ajudar. Então, assim, a hora que você pensa, a hora que você entende ela não é a realidade, entendeu? Por isso que ela vai possibilitar as pessoas. Tem muita coisa, tem um avatar aqui, mas a beleza que as pessoas vão cada vez mais sentindo. E tem uma coisa que a gente fez na empresa uma vez, que a gente conversa, acredita muito nessa roda de conversa, né? Então tem roda e registro, tem várias técnicas para você gerar confiança no time. E aí a gente percebeu que na pandemia, o que acontecia? A pessoa quando estava naqueles avatares, ela podia falar coisas que assim pessoalmente ela não conseguia. Entendeu? Então, quando você fala, eu tô com a câmera aberta... Nu e cru, né? Eu tô mostrando uma coisa que eu não quero ser transparente, né? Então, aqui, a hora que você pensa nessa outra visão, a pessoa ela pode, porque ela não tá exposta. Ela pode ser um avatar. Então, ela pode se sentir mais, no sentido que ela pode arriscar mais para ver como é que ela se percebe, né? Porque a gente só se percebe o jeito que a gente é com o outro, na interação com o outro. Totalmente. Então acho que a autenticidade é quanto mais... E tem a ver com empreendedorismo, né? Tem a ver com confiança, né? Então a autenticidade é essa transparência que é a liberdade, mas eu tenho que ter responsabilidade. O que é respeito? Vamos ver. Respeito eu tenho que ser responsável com a transparência. Porque é profundo, né? Porque quando você está falando, por exemplo, aqui de uma coisa, você não quer saber o que os teus pais estão fazendo a quatro paredes, né? Que é um tema meio, né? Então você não pode, você tem que... Respeito é isso, não. Tem aquele contexto. Porque as pessoas não têm aquela nível de consciência do que está acontecendo. Por exemplo, você que deve ter discussões, né, estratégicas, né? E você não dá para abrir para todo mundo,
Porque ainda não se formou, eles não têm o contexto, né? Não tem o contexto inteiro. A falta de contexto, às vezes, derruba uma empresa inteira. Derruba uma empresa inteira. E o que é importante na inteligência artificial para não como é que é, extrapolar, como é que é, alucinar? Alucinar, contexto. É o contexto. Quanto mais contexto, menos alucinação. Quanto mais contexto. E a gente não está falando de inteligência artificial aqui. Tem gente que alucina também sem contexto. Sem contexto. Então, a hora que você pensa nesses valores, você começa a perceber, né, o que te afeta. Né? Entendeu? Então, você começa a ter uma conexão diferente com a vida, com o outro. Então, Cara, e isso diz muito sobre empreender e sobre liderança, né? Eu acho que assim, tudo que você falou aqui de esporte, empreendedorismo, essa conexão, contexto, respeito, cara, é uma aula de liderança. Ele não falou exatamente de liderança, mas é uma aula de liderança. Porque o que é liderar? É você tirar o melhor primeiro de você, porque você tem que ser teu primeiro líder, né? E a história da máscara de oxigênio no A hora que você é autêntico avião. E você tá ali, você é vulnerável e você respeita o cara, né? E não quer impor, então a gente fala muito dessa imanência de dentro para fora, né? Então a hora que as pessoas sentem, né? Então é nítido quando a pessoa vem assim, que já tem às vezes em algum ambiente que não tem muita transparência, que é né, meio enviesado, né? Você sente, né? Você sente. Por isso que a confiança, às vezes você fala, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Tem uma coisa estranha nesse ambiente. Isso. E a hora que você fala da confiança, ela é inconsciente. Você sente, é um afeto. Puf, puf. Ela é dinâmica, é quântico. Entendeu? É quântico. É um negócio que você sente. E a hora que você sente, você conecta. Então, por isso, mas primeiro você tem que estar conectado com você. E o processo de confiança é isso, né? Da autenticidade, de você respeitar, de você ver qual que é o teu papel, né? Porque tem outra coisa, né? A hora que você pensa no papel que a gente tem, a gente é pai. Mas como é que eu exercito lá a minha liberdade com os filhos? Da responsabilidade, quão transparente eu sou? Né? Porque cada papel eu tenho que saber lidar, né? Em cada momento também. Em cada momento. Tem momento que você não pode ser transparente também, né? Isso. Porque se você for transparente, você vai quebrar com a confiança. Porque não está no contexto, não tem o respeito. Entendeu? Então, a hora que você vai entendendo isso, você vai sentindo a jornada de valores. E aí você consegue ser mais preciso com você na tua gestão, né? Para inovar, para empreender, para fazer tudo. E o esporte, voltando ao esporte, você treina o corpo. Porque a hora que você tá... Outro dia eu estava com meu filho e ele estava acelerando e pisando no freio, E aquilo eu falei, mas por que você está fazendo isso? Né? Você está muito na defensiva o tempo todo. Você só acelera. Você só vai frear a hora que tiver uma coisa parada. E aí, a hora que a gente foi para a rodovia, eu falei assim, agora você na curva, você vai acelerar e sentir a força centrípeta, né? Você acelera que você vai sentir o carro. O teu corpo tem que sentir. E a hora que você sente essa conexão, né, física com o teu corpo, você está retroalimentando aquela confiança inconsciente. Consciência corporal faz isso, tudo. Isso, consciência corporal, essa conexão, é tudo que a gente está nessa... É muito difícil liderar, empreender sem ter consciência corporal, cara. Isso. Para quem não malha, não faz nada, empreende, para mim não faz sentido a vida, assim, cara. Eu acho muito bizarro quem consegue fazer isso. Acho que não consegue, né? Você vê que a beleza, né? Você pode... E não é por estética, né? É consciência mesmo. É para consciência, né? Porque você tem a primeira consciência que você pode ter é simples, você não precisa estudar, é só você, né, subir escada, sentir o teu coração, né? Sentir vivo, né? Levantar de manhã e tal. Por isso que a música é importante, toda a arte, você fazer arte, você mexer, né? Tanto que uma das coisas, né, da IA generativa é a arte, né? O ato de fazer a arte com a IA, a gente perder essa destreza em fazer a arte. Como você vê isso, né, da IA generativa assumindo o papel de artista? Eu acho que ela pode ser uma ferramenta, mas eu vejo, tipo, cara, sou um artista de IA, o cara fez um prompt, isso é uma imagem bonita. Eu fico, será que esse cara é artista mesmo? Porque não acho que seja um meio
criativo nesse sentido. Eu acho que tudo que você faz do belo, né, mesmo que seja via o instrumento da IA, ele está valendo, né? Então, mais pessoas vão poder fazer arte. Vão ter a apreciação do belo, que eu acho que isso que é importante. Se o resultado é uma coisa que foi feita por uma IA, né, as pessoas vão perceber, entendeu? Então, mas não tem problema, né? Eu acho que quando você tem o belo, o bom, e nem tem aquelas 3 coisas que era de Platão, não sei, né? Que é o belo, né? Você tem A estética, a né? estética, a vida é estética, né? A beleza, né? Você vê uma obra de arte, aquilo lá é estético, aquilo te toca. Então, se você está usando aquilo e tocando as pessoas, beleza. Porque você vai poder fazer outras coisas, né? Você vai deixar o mundo mais belo, né? Não importa se é via uma inteligência artificial, mas você está... É que a gente está no meio numa bolha, né? Mas as pessoas agora, por exemplo, elas podem fazer um convite super, hiper sofisticado conversando com uma IA para o aniversário para o filho. Eu estava conversando hoje com um amigo agora no evento. Ele falou, pô, sentei aqui com meu filho e vou fazer uma historinha em quadrinhos com a IA. E ele vai contando e vou botar ele. Vai perder a criatividade, mas olha o quanto que ele está aprendendo com essa ferramenta. Então, é que a gente pensa o que ela está substituindo, mas não o que ela está... Você lembra? O que a gente está olhando para trás. A gente não está olhando para frente. Você lembra? O ataque. Olhando para frente, a gente está com medo. Se a gente olhar para frente, a gente vai surgir maior oportunidade. Então, as possibilidades da beleza, da estética, do uso, né, é infinito tudo que pode ser feito. Entendeu? Então, uma coisa que você falou muito aqui é de confiança, né? E aí, o nome da sua empresa é Conf. Como você transforma a confiança num business? Já que é um sentimento. Boa. Então, na Conf, por exemplo, eu já estou quase 10 anos, né? Você vê que as coisas têm que amadurecer, né? Eu tirei a Conf da ClearSale, porque era uma coisa que era, né, super complicada, super sofisticada. Mas eu falei, não, agora eu quero realizar esse sonho. E como é que você faz? Através do celular, você pode ter na mão do cliente, né, todos os dados dele. Então, ele vai ter os dados dele. Então, aquela transparência que tinha na ClearSale, porque ela era tão boa, agora a transparência está na mão dele. Ele é dono desses dados. Ele é dono desses dados. Então, ao invés de ele ser passivo no processo... Por exemplo, no processo da ClearSale, porque eu sempre vou perguntar para ele se ele faz a biometria e tal. Agora, depois que ele faz o onboard no aplicativo, ele tem lá o wallet dele, os dados dele, as credenciais dele, ele vai ser ativo no processo. Então, ele vai dizer se na hora de fazer o cadastro, se ele vai liberar CPF, RG, o que ele quiser, ele tem controle disso. Isso, ele vai ter controle de tudo isso. Então, essa que é a ideia de a gente monetizar os dados dele, né? Ele é dono. Porque nem hora que você fala de um processo de autenticação, né? O processo é do cliente, né? Então, na hora que você põe ele, né, dá o poder para ele estar no processo, ele pode ser monetizado pelo aquele processo. Porque esse processo, quando ele é na backstage, ele é muito caro. A hora que eu dou transparência e ponho ele no processo, eu estou gerando mais confiança porque eu dou transparência e responsabilidade para ele. Porque ele está com... Né? Então, ele pode monetizar a confiança. Então, é um conceito diferente no sentido que eu tenho esse usuário, então, é um processos de bastidores que precisa da interação dele e eu não vou ter que ficar fazendo toda hora você a você, né? Você autenticando, né? Porque eu tenho uma autenticação, ela é pontual, mas a hora que eu tenho todos os dados nele, eu tenho um processo de confiança. Ele não é transacional, ele é relacional. Por isso que é a importância desse processo. Então, esse era um propósito, né? Mas você tem que pagar as contas. E isso era uma proposta muito ousada, lá atrás, há 10 anos, né? Quando a gente quis fazer isso. E aí foi andando de lado e tal.
Mas o que surgiu foi a inteligência, que como a gente tem todos os dados do varejo, então a gente agora está dando muita inteligência para o varejo, poder usar com mais inteligência os seus produtos, poder direcionar mais as suas vendas. E também tem o processo dessa troca e de evolução. Então a ideia na Conf é dar uma tecnologia para todos esses processos de pós-venda que são às vezes esquecidos, né? Porque às vezes as pessoas, não, o pós-venda vendeu, aí esquece o pós-venda. E a gente quer justamente atender o cliente neste pós-venda, com que ele sendo protagonista, né? E inclusive ele sendo monetizado, porque ele é uma pessoa confiável, né? Então esse que é um sonho grande aí do que a gente quer fazer. A gente falou de aprendizados aqui, né? E eu sempre gosto de trazer líderes, empreendedores e perguntar onde está buscando conhecimento, como você faz para estar sempre inteirado e o lifelong learning. Como que é esse processo para você? Olha, bela pergunta. O que eu fiz? Quando começou a ter inteligência artificial, eu via muito na internet, né? Porque você começa a pesquisar, os algoritmos são bons para isso, porque eles começam implacáveis. A te dar... Implacáveis. Eles te dão bastante informação. E tem muita informação no YouTube que você quer ver, você tem que se dedicar e tal. Mas, como eu gosto muito dessa coisa da interação humana, tinha um grupo da comunidade, que era até do Alexandre Karamaski, que era um cara que foi para fora, depois ele veio e ele começou a vender, ele queria entender mais de inteligência, era uma coisa muito nova, né? E a partir daí que eu fui entendendo, mas eu percebi que as pessoas, elas ficam muito falando da técnica pela técnica. O que eu acredito que tudo na vida pode virar impacto econômico, tudo pode virar negócio, entendeu? E eu olhava ali, isso que é empreender, né? Tudo. O radar do empreendedor, cara, é negócio até na ratoeira. Isso, justamente isso. Então, e aí eu falei, não, mas aqui só estão falando de qual que é LLM, eu tava assim, e eu falei, pô, mas aí que você vê, como é que você aprende para você, aquilo que é o teu talento, como é que você fica melhor naquilo que você sabe fazer, deste contexto de AI. Daí eu falei, não, aqui a gente pode ter que trazer mais negócio, então vamos fazer um evento, porque vocês estão falando só de tecnês e precisa, como é que você faz isso no impacto na vida das pessoas, né? Porque tem uma pesquisa até recentemente que as pessoas usam muito a IA só para brincadeira. A maioria fica ali e tal. Para coisas mundanas. Isso. E que já é bom, né? Não vamos, né? Mas que já é um começo. Já tá pelo menos testando. Isso, mas como é que você faz isso no teu negócio? Como é que você vai usando? Porque ela é muito poderosa. E aí que tá o problema, né? O poder também traz muita... As pessoas acham que dá para usar para tudo. E aí acha que você fica assim, uau, agora vou fazer misérias. E não é bem assim. E não é bem assim. Então eu gosto sempre de estar interagindo com pessoas. Eu entrei no grupo, aí eu falei, pô, vamos fazer evento, vamos conversar com as pessoas, porque tem o aprendizado do livro, da teoria, mas o mais rico é você ver como é que as pessoas estão usando, né? Por isso que o meu aprendizado é um aprendizado mais de empreendedor. Como é que as pessoas estão aplicando? Como é que elas estão impactando elas? LLM por ser LLM não significa da nada. Tech, né? Então essa coisa que quando você tem essa coisa dentro, né? Que você fala, meu, mas como é que dá para usar isso para melhorar a vida das pessoas? Qual o impacto que você pode gerar nisso? Você começa a buscar, e as coisas acontecem. Daí aconteceu, a gente abriu a empresa, aí é Brasil. Agora a gente vai fazer um evento 31 de outubro lá no AMB para 10 mil pessoas, né? Para quem tá ouvindo aqui em 2025, a gente tá nesse ano, tá? É outubro desse ano. Outubro... Você que tá ouvindo em 2030? Isso, 2020, lá no futuro? No futuro. A gente vai fazer o maior evento de IA. Que legal. Trazendo startup, fazendo uma curadoria. Mas a ideia é não só fazer a parte técnica, mas é inspirar as pessoas naquela coisa de dentro, né? Uau, isso aqui me tocou. Isso que ele está fazendo com o filho dele, eu vou fazer em casa. Pronto. A IA é tão poderosa que as pessoas não têm noção do que dá para fazer. Por isso que a gente quer fazer encher estádios.
Fala assim, pessoal, vocês conhecem como é que trabalha? Faz o download disso. Fala com o teu filho, fala com a tua mulher. Se você tá triste com a tua mulher, pergunta pra IA como é que você faz pra deixar mais feliz. Entendeu? Coisa simples, né, coisa cara? simples. Que você pode acertar muito. Por isso que a gente fala da IA Brasil, é de você trazer da transformação cultural, da AI-centric, né? Como é que você, no teu dia a dia, você está conversando com a IA para você ser melhor, né? Você ser um ser humano melhor. Por isso que a gente fala da economia do ser, né? Você vai ser um ser humano melhor. Aí você não vai ter medo, você vai poder, né, ser tão inteligente quanto Einstein. Você já imaginou? É um negócio surreal, meu. Mas você tem que aplicar, porque o Einstein, ele soube. Soube usar, soube aplicar. Então, acho que essa que é a beleza aí dessa jornada. A gente tem esse evento. Então tem bastante coisa. Na hora que você pensa na tecnologia, o negócio viaja, na né? evolução humana, no que dá pra impactar, meu, é quase infinito, né? Por isso que eu tô muito animado. Pedro, pra gente chegar na nossa reta final aqui, se for dar uma dica pro cara que tá começando a empreender agora, que dica você daria? Aquela infalível. Não, eu acho que quando você tem que empreender, você tem que... Se você tem uma ideia, você tem que falar com bastante gente. Você tem que ir na ponta. Você tem que ter essa sensibilidade humana, né? E a hora que você tem essa vulnerabilidade, você vai ajustando tua intuição. Eu acredito muito que a intuição ela vai muito além de uma coisa interna. A intuição é uma coisa, uma sincronicidade da vida, né? A hora que você tem uma intuição, não é você, é porque você falou com alguém. Você está trocando, né? Você conectou com o você inconectável, né? Que não estava ali presente. Isso, né? Porque, eu tive uma ideia, mas é que aquela ideia ela foi construindo. A ClearSale, a história da ClearSale foi surreal, porque não foi assim, o Pedro foi visionário. Não, é que lá atrás, quando começou, eu me dedicava com o maior tesão para fazer tudo que o submarino precisava. E aí a vida, assim, apareceu num aniversário do paciente da minha mulher, um cara que cuidava do sistema, ele falou que estava com problema de fraude, e eu falei que faço, né? Entendeu? Uma coisa surreal. Então, quando você planta aquela paixão por aquilo que você faz no dia a dia, você tem essa empatia, as coisas vão começando a conectar. Magicamente, né? Parece mágico. É mágico, né? Parece mágico, é tipo mágico, né? E aí você, e as coisas vão acontecendo. Então isso serve não só para empreender, mas para a vida como um todo, né? Quando você tem esse escutar, você respeita, né? Você tem essa coisa da confiança nesse layer que a gente falou, né? Da autenticidade, da responsabilidade, do respeito, né? Você vai sentindo esses afetos, né? O que afeta a gente? Me deu uma dor de barriga aqui. Por que me deu essa dor de barriga, né? Como é que eu processo isso? E para você processar esses teus medos, os medos que a gente tem dentro, porque a gente é muito top-down, né? A hora que a gente pega esse medo e conversa, é vulnerável, de dentro para fora, muda muito, cara. A gente conecta e as coisas começam a fazer. Então, não só empreender, mas para a vida como um todo, né? Mas empreender é mais importante, porque você tem que se arriscar mais, né? Então, não pode ter medo, né? Você tem que ir para frente, para frente, para frente, para frente. Bom demais, Pedrão. Obrigado por sua presença aqui, cara. Abrir espaço nessa agenda maluca aí, meio de evento. Hein? Bom demais, cara. Obrigado aí pela troca, né? Falei coisas aqui, por isso que é legal essa coisa de quando a gente conversa. Por conta disso, cara. Porque você fala coisas que você nunca pensou antes, né? Não sei, aqui eu falei uma coisa que eu falei, essa ideia é boa. Rola o corte agora e guarda pra eternidade. Bom demais. Porque é essa que é a energia, né? Você vai falando e a coisa vai se construindo aqui, né? Nessa conexão. Por isso que eu falo que a confiança é algo espiritual, né? Que vai estar no terceiro layer lá. O quantum. É uma informação que está aqui, que daqui a pouco brota dentro de você, mas não era tua, era dessa imanência, dessa conexão com a vida, né? Cara, que demais. Obrigadão, Pedro. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.